Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, o primeiro deste ano de 2025. Esta é a entrevista de Economia da Renascença, que pode ouvir sempre ao sábado e está disponível em permanência também em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de finanças, de economia, do caminho de Portugal num mundo que se anuncia perigoso neste ano de 2025. No currículo do nosso convidado, a mais recente entrada assinala a sua integração no Tribunal de Contas Europeu, professor de Economia e Finanças Públicas, vice-reitor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, foi Ministro das Finanças entre 2020 e 2022, depois de ter exercido funções como Secretário de Estado do Orçamento entre 2015 e 2020. Como Ministro, foi ele a conseguir, em 2019, o primeiro excedente orçamental da era democrática em Portugal. Licenciou-se e tirou o mestrado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. O doutoramento, alcançado no MIT, nos Estados Unidos, foi na área da concorrência e regulação. Gosta de música e de dançar, falaremos do seu gosto musical mais adiante. Pratica desporto, futebol, natação ou pádel. Também aprecia os prazeres da mesa e gosta de cozinhar. Em casa é ele que o faz habitualmente. Pai de 2 filhos, o Rodrigo de 13 e a Margarida de 10, 2 ferrenhos benfiquistas que saíram à mãe. Ele é, obviamente, do Sporting, até porque o seu nome o obriga. João Leão, ex-ministro das Finanças, atual membro do Tribunal de Contas Europeu, é o convidado de hoje, numa entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Para 2025, as perspectivas de crescimento não são animadoras. Na Europa, com o arrefecimento de economias como a Alemanha e a França. Em Portugal, discute-se se vamos terminar o ano com excedente ou déficit. Qual é a sua opinião? Muito bom dia e muito bom ano a todos. Para 2025, as perspectivas sobre a economia portuguesa são, apesar da situação difícil na Europa, são bastante positivas. Há aqui 2 fatores importantes, além da robustez, da continuação do crescimento do consumo privado das famílias, que vai ajudar a alimentar a economia em 25. Vamos ter aqui uma dimensão adicional forte em 25 do investimento. Vai ser um ano de grande aumento do investimento, em parte dinamizado pelo investimento público, porque são anos de grande execução prevista para o PRR, vai dinamizar bastante o investimento público, a qual se espera que também haja aqui uma recuperação do investimento privado, em parte por causa das reduções das taxas de juros significativas que estão a ocorrer e que vão continuar a ocorrer ao longo do ano. E depois também há algumas áreas em que Portugal tem grandes incentivos para investir, em particular, para além do que já referi, do investimento público, do investimento em habitação, também vai recuperar investimento em outras áreas, na área das energias renováveis. Portanto, há aqui imensos espaços onde é esperado que o investimento ajude a ser uma alavanca do crescimento em 25. Isso terá efeito nas contas públicas? Ajudará as contas públicas, ou seja, as contas públicas é provável que no próximo ano... Este ano, 2025. Este ano, exato, 2025. Em 2024 devem acabar com um excedente bastante menor do que em 23, portanto, em 23 foi um excedente superior a 1%. Agora, em 24 deve ser um excedente provavelmente perto dos 0,5%. Agora teremos para o ano a dúvida sobre se mantém este excedente ou não. Ou seja, depois de anos de excedente, o que estamos a assistir é, por um lado, a economia e a receita está a ajudar a manter as contas públicas de forma positiva. Em 24 já aconteceu isso, sobretudo no IRC e nas contribuições para a Segurança Social. No IRS, em 24, isso não aconteceu tanto, porque houve medidas do Orçamento de Estado inicial e depois outras medidas que reduziu a receita do IRS, mas as outras receitas ajudaram as contas públicas. Para 25 temos a perspectiva de mais medidas no IRS jovem, que reduz a receita, e depois temos a perspectiva da despesa continuar a crescer a um ritmo que não é sustentável. Ou seja, em 2024 a despesa cresceu a um ritmo muito elevado, temos a despesa mais estrutural a crescer a ritmos próximos de 10%, que é totalmente insustentável para a economia portuguesa, que a despesa estrutural devia crescer a ritmos mais próximos dos 4%, que é o que acompanha o crescimento nominal da economia, portanto é o que seria sustentável, mas temos a despesa a crescer muito mais do que isso. Ao mesmo tempo combinamos isso com medidas de redução da receita, e isso é difícil de suster a médio prazo. Portanto, para o ano é de esperar que as contas públicas ainda estejam numa situação próxima do equilíbrio, mas já há aqui sinais claros de que a despesa está a evoluir num ritmo sustentável e corremos o risco mesmo de ir parar a um déficit no próximo ano.
contas... No próximo ano, não, este ano. Este ano. Portanto, um déficit de quanto? Residual? Poderá estar entre um excedente residual e um déficit residual. Pois são algumas décimas, não é? Em alguns casos, essas poucas décimas até podem ser de forma temporária e artificial. O governo pode conseguir melhorar, se for necessário, de forma temporária apenas 1/10 ou 2 para conseguir manter o tal excedente, mas podemos estar ali próximo de uma situação ou ligeiramente deficitária ou ligeiramente excedentária, mas uma deterioração das contas públicas face a este ano. E, portanto, a questão é que estamos a caminhar numa situação em que poderíamos estar-nos a tornar com um crescimento da despesa que é insustentável, muito elevado, a despesa estrutural a crescer a ritmos muito superiores ao PIB nominal, a que estamos a combinar, por outro lado, medidas de corte da receita, e isto não é sustentável. E acha que vão ser necessárias medidas adicionais para combater essa realidade que acaba de descrever? E quais já agora, não é? Nós temos um problema, o problema de base temos contas públicas que vêm de uma década em que se resolveu o problema das contas públicas ótimas, em toda a Europa. Portugal é elogiado pela capacidade que teve de melhorar as contas públicas, teve mesmo um excedente em 2019, depois houve o período da pandemia em que isso não aconteceu, mas depois rapidamente foi dos primeiros países que conseguiu sair melhor da pandemia, e ao contrário dos outros países ficaram depois da pandemia com problemas sucessivos nas contas públicas. Portugal saiu rapidamente da pandemia, atingiu rapidamente o equilíbrio em 2022, em 2023 já tivemos um excedente, em 2024 vamos continuar a ter um excedente, mas temos um problema mais ao nível de governação, o facto de termos um governo altamente minoritário, sem qualquer tipo de apoio na Assembleia da República, para além da coligação que suporta o governo, e isso dá uma perspectiva de muito curto prazo ao governo, que não ajuda a tomar medidas que sejam mais sustentáveis a médio prazo. E, por outro lado, também está sujeito a todo, como não controla também o processo de aprovações na Assembleia da República, está sujeito também a medidas adicionais aprovadas pelo Parlamento. Lembro-me de Portanto, dizer... é uma situação que, do ponto de vista político, é pouco favorável à sustentabilidade das contas públicas. Lembro-me do senhor Não dizer... estou a dizer que resulta particularmente... Não é novidade sequer esse discurso, por isso lhe queria perguntar. Há cerca de um ano dizia exatamente isso, que governar com a atual minoria poderia implicar riscos para o equilíbrio das contas públicas. O que lhe queria perguntar é se confirma esta sua previsão. Confirma, se olharmos, por exemplo, para o que é que está a acontecer, em particular na despesa pública. Temos a despesa pública, e as contas saíram há pouco tempo, já até novembro, portanto já temos quase um ano, com a despesa estrutural, que é sobretudo prestações sociais e despesas com pessoal a crescer próximos de 10%. Isso tem a ver com os aumentos recentes das pensões, com os aumentos recentes da função pública, Exato. Com todas as medidas anunciadas pelo atual governo. Exatamente, com algumas que já vinham do governo anterior, mas sobretudo também medidas adicionais que foram criadas, combinadas com medidas, num contexto em que a despesa está a crescer a este ritmo, temos medidas sucessivas que vão reduzindo a receita. E isso não é sustentável a médio prazo. Ou seja, como referi nessa altura, as contas, e ao contrário do que se dizia nessa altura, as contas de base estavam muito bem, para 23 e para 24, e confirma-se. Portanto, não há nenhum problema, como foi dito, de que podia haver aqui um problema nas contas públicas. Não havia nenhum problema de base nas contas públicas. O excedente vai se manter este ano. Temos contas, a situação de partida é muito positiva, mas temos aqui uma situação a agravar-se ano após ano. E isto a médio prazo não é sustentável. Em 25 ainda poderemos estar aqui numa situação em que as contas se agravam, mas ainda se mantêm próximo do equilíbrio, mas a médio prazo isso vai-se... E o que é que se pode fazer, João Leão? Agora, é muito importante para todos percebermos que Portugal vai ter grandes desafios para o futuro, tem um peso, desafios muito grandes, não só em termos económicos, mas sobretudo tem desafios muito grandes do ponto de vista financeiro, da despesa pública, em particular com o envelhecimento da população. Nos próximos 10, 15 anos vão ser... Esse é um dos grandes problemas do país. É um dos grandes problemas e é um dos grandes... Temos a população de pessoas que se vão reformar a crescer a ritmos muito significativos, e ao mesmo tempo temos uma base da força de trabalho por causa dos problemas demográficos, menos o risco de não ter um aumento da força de trabalho, pelo contrário, ter uma redução da força de trabalho. Isto vai criar um problema muito grande, não só para a economia, mas também para as finanças públicas, porque as despesas com prestações e pensões são a maior despesa do Estado. E, portanto, vai ser um grande desafio muito grande, e era importante que neste contexto estivéssemos preparados para esse desafio estrutural. Além de que
estivéssemos preparados com uma situação tão boa da economia como está atualmente, com o emprego que cresceu nos últimos 10 anos sucessivamente, o emprego, aproveitássemos este bom tempo este nosso contraciclo quase. Esse contraciclo, exatamente, com contraciclo com o que está a acontecer no Norte e na Europa do Leste, aproveitámos este contraciclo para nos bons tempos, aproveitarmos esses bons tempos para conseguir reduzir a nossa muito elevada dívida pública, que tem estado em forte redução, mas ainda está bastante elevada, para nos prepararmos para piores tempos, para situações de crise e para este grande desafio estrutural que temos, que é o envelhecimento da população, que vai acontecer de forma muito significativa nos próximos 10, 15 anos. Em relação ainda, já agora que levantou o problema da sustentabilidade da segurança social, a solução pode passar por alterações fiscais? Pode, mas para a sustentabilidade da segurança social, o grande desafio tem a ver com outro assunto que também é um assunto muito sensível em toda a Europa e não só em Portugal, que é o desafio da imigração. Ou seja, nos próximos 10, 20 anos, vamos ter aqui uma forte, se não for compensado com a imigração, vamos ter aqui uma forte redução da população ativa em Portugal. Ou seja, há a maior geração de sempre, que é uma geração que neste momento está na casa dos 50, vai-se começar a reformar nos próximos 10 anos. E essa geração é logo, imediatamente, vai ser substituída por uma geração que é muito reduzida em termos de número de pessoas que chegam ao mercado de trabalho todos os anos. E, portanto, isto vai criar um desafio muito grande. Só para manter a população ativa estável, que é importante para a economia e para as finanças públicas e para suportar o nosso Estado Social, só para manter a população ativa estável nós precisamos de cerca de 70, 80 mil novos imigrantes por ano. Cerca de 40 mil para compensar este saldo negativo de mais pessoas reformam do que chegam ao mercado de trabalho. E, por outro lado, para compensar também o facto de haver pessoas que é um pouco inevitável no contexto europeu, que imigram todos os anos. Portanto, só para combater, evitar a redução da população ativa e evitar a estagnação económica, nós precisamos de uma imigração todos os anos adicional, cerca de 70, 80 mil trabalhadores por ano. E isto não é fácil de gerir, como já temos a ver com a imigração já a atingir ritmos significativos. Portanto, vai ser um grande desafio para a sociedade portuguesa perceber como é que, nos próximos 10 anos em que vai continuar a precisar de muitos imigrantes, como é que vai fazer esta gestão. E, portanto, aqui é importante todos termos presentes, quando olhamos para a imigração, temos presente que há aspectos que são importantíssimos da imigração para a nossa economia. Havia setores da economia que colapsavam sem a imigração, desde a agricultura, a construção, mesmo o setor do turismo, muitos vários setores, até os setores que é importante para cuidar dos idosos, os setores de apoio aos mais velhos, que envolvem muitos recursos humanos, não teriam capacidade se não fossem os imigrantes. A economia colapsava, mas também colapsava, havia estagnação económica nos próximos anos e haveria também um grande desafio, uma grande dificuldade nas finanças públicas com as finanças públicas, se não for a imigração, a entrar em dificuldades e entrarmos aqui políticas muito restritivas ao nível das finanças públicas, porque não seriam sustentável o atual Estado Social sem a imigração. Este ano o BCE espera atingir uma taxa de juros neutra para a economia e para a inflação. Ainda não sabe neste momento qual é o valor, se é abaixo ou acima dos 2%. E os governadores dividem-se entre receios de cortes excessivos que tragam de novo a inflação e a estagnação das economias. Na sua opinião, qual é que deve ser a principal preocupação do Banco Central Europeu? É importante aqui termos presente o que é que, recapitulando só um minuto, o que aconteceu. Nós temos, entre o verão de 22 e o verão de 23, um ciclo muito intenso e rápido de aumento das taxas de juros. A taxa de juros de depósitos passou de menos 0,5% para 4%. Foi um aumento muito acentuado e rápido das taxas de juros. Teve um impacto muito grande em toda a Europa e em particular em Portugal, porque há muitas famílias em Portugal que têm prestações com crédito com taxa variável, não é? Enquanto alguns países europeus usam mais a taxa fixa, portanto nós fomos mais rapidamente atingidos. E agora este processo tem estado a inverter no último ano. No último ano as taxas já caíram dos tais 4% para cerca de 3% agora. E agora, como disse, é de esperar que se reduzam, as expectativas atuais é que se reduzam até um valor próximo de 2%. Os tais 2,5% seriam os tais, o que se diz a taxa neutra, no sentido que não estimula nem restringe a economia. É possível, e eu tenho essa perspectiva, que como temos uma economia, grande parte da economia, exceto o Sul, em Portugal e Espanha, que estão a correr, em que a economia está
está bastante positiva. Temos grande parte da economia europeia, como a Alemanha e boa parte da economia de leste, das economias de leste, deprimidas. A Alemanha está em estagnação há praticamente 2 anos, sem crescimento, é importante caminhar para uma situação em que a taxa de juros até possa estar abaixo da neutral, no fundo dá algum estímulo à economia para ajudar nesta fase. E isso ajudará a economia europeia a evitar uma estagnação da economia europeia que seria preocupante e também ajudará a economia europeia a recuperar e a fazer face aos imensos desafios que tem pela frente. Não é? Seria uma descida temporária? Sim, seria uma descida temporária que depois teria que se analisar até que ponto é que seria necessário manter, mas idealmente para o futuro caminharemos depois para uma taxa próxima do natural, os tais 2%, mas pode ser necessário no próximo ano caminhar para baixo disso para dar o tal estímulo temporário. No próximo ano, 2025, este ano. 25. Na banca, este ano, por exemplo, pode ficar marcado pela inversão dos resultados, ou seja, com a quebra dos lucros. Uma consequência também da descida das taxas de juros. Olhando para trás, como é que avalia a política comercial da Banca Nacional, tendo em conta que nunca ofereceu sequer juros competitivos nos depósitos ao longo dos últimos 3 anos, diria? Exato, e é uma excelente questão, repetindo, a banca portuguesa também é importante registrar que até 22 tinha tido mais de uma década em que tinha tido dificuldade em ter lucros, não é, de estagnação, porque os juros estavam muito baixos. Quando tem os juros muito baixos no crédito e os juros dos depósitos também nunca podem ir abaixo de zero, portanto não conseguia ter margem suficiente. Depois, quando o Banco Central, na sequência do que referimos, aumentou drasticamente as suas taxas de juros, de menos 0,5% para 4%, no crédito isso foi praticamente automático, o aumento da taxa de juros, portanto, como vimos, as famílias têm tais taxas variáveis e mesmo as empresas têm, e foi automaticamente canalizado esse aumento das taxas de juros para o crédito às empresas e às famílias, mas nos depósitos o aumento foi mais gradual. Portanto, e este aumento mais gradual nos depósitos criou aqui um grande aumento das margens na banca. E em Portugal ficou abaixo da média europeia, a remuneração dos depósitos. A remuneração dos depósitos aumentou de forma mais gradual e ficou abaixo da média europeia e que permitiu aqui um grande aumento das margens e dos lucros da banca, que serão, sobretudo, aumento de 23 e 24. Em 24 ainda se esperam os lucros muito elevados da banca, que também se vão reduzir, ainda traduzir nas receitas de IRC do próximo ano e deste ano positivas por parte da banca. Agora, é natural que a partir do próximo ano se começam a inverter este processo. Aqui também tem a ver com as condições das concorrências do mercado português, em que devia ter havido mais concorrência e maior transmissão. Ainda falta concorrência, em sua opinião? Neste contexto faltou alguma concorrência e era positivo ter havido mais concorrência para transmitir melhor os sinais que o Banco Central Europeu dava à economia, que isso funciona quer do lado do crédito, mas também do lado dos depósitos, não é só de um lado, em ambos os lados devia funcionar. E dimensão? Falta de dimensão à banca? Devia haver mais fusões e aquisições no mercado nacional? Um dos aspectos que tínhamos, e ao contrário dos momentos em que estive no governo, ainda havia a banca tinha estado a recuperar nos seus capitais, tinha estado a recuperar, feito muito por um esforço próprio de racionalização por parte da banca, mas havia ali um ou dois bancos que ainda estavam numa situação de capital que não era muito favorável, não é? E isso criava desafios, ou seja, um deles poderia passar por uma integração que ajudasse uma fusão que ajudasse a resolver esse problema de capital. Agora, com estes 2 anos, boa parte desses problemas de capital resolveram-se na banca. Portanto, não há aqui uma necessidade tão imediata em termos de capital. Pelo contrário, a banca agora ainda já estava bem capitalizada e aqueles 1 ou 2 bancos que não estavam, entretanto, melhoraram muito a sua situação de capital. Portanto, não há aqui uma necessidade emergente de tentar resolver um problema de falta de capital. Em alguns casos, admito que fosse importante ganhar mais escala e preparar para um que se espera que haja nos próximos anos desenvolvimentos na Europa de maior integração do mercado de capitais e ter uma banca com maior capacidade neste quadro em que haverá uma maior integração do mercado de capitais na Europa. No caso português, tendo a ter em conta que o novo banco virá ao mercado. Exato.
E, portanto, nesse caso, acharia que era bom que a Banca Nacional também ganhasse mais dimensão, seguramente à custa do novo banco? Isso podia ser uma oportunidade, mas embora importante, era importante que depois nessa análise seja conciliado esse objetivo importante de reforçar a capacidade e ter maior escala, mas também conseguir que isso seja feito de uma forma que não limite a concorrência, ou seja, a outra preocupação que referimos há pouco. Devemos procurar aqui um equilíbrio em que isso a ser feito não ser com um banco em que atue, a seja escala forte, não caminho para monopólios, não é? E que não seja também com um banco que seja muito forte nas mesmas áreas em que o novo banco é. Portanto, que evite uma redução excessiva da concorrência, não é? Recentemente, e para reformar a administração pública, o Governo foi buscar um nome ao Banco de Portugal, Hélder Rosalino. Hélder Rosalino iria ganhar, como secretário-geral, cerca de 15 mil euros, um salário de exceção face, nomeadamente, aos políticos que o convidaram. O problema está no salário pedido por Hélder Rosalino, que é aquilo que ele ganha no Banco de Portugal, ou no que ganham os políticos? Há as duas questões, as duas dimensões que são importantes. Por um lado, e aqui, embora isso não seja muito popular, é importante reconhecer que nos políticos, mas sobretudo diria, os altos dirigentes da administração pública, não diria tanto, os políticos também, mas sobretudo os altos dirigentes da administração pública são mal remunerados, não é? Os políticos podemos dizer que têm outros motivos, outros incentivos para o coisa. Mas... Sim, mas o senhor foi Ministro das Finanças, tem clara consciência do que é que ganha um Ministro das Finanças em Portugal, não é? Sim, sei que o Ministro das Finanças não ganha bem, mas também não diria que isso era a principal motivação. Há muitas motivações associadas ao cargo, nomeadamente o serviço público, a importância do serviço público e a importância da função que estamos a fazer, que em si é uma motivação importante. Mas, sobretudo, nos altos dirigentes da administração pública, até porque muitas vezes temos situações em que eles podem ter outras funções, nomeadamente no setor privado, ou nem sequer querer assumir essas funções exigentes, são bastante mal remuneradas. Temos diretores-gerais da administração pública que ganham em termos líquidos pouco mais de 3 mil euros. Eu sei que para um país em que o salário médio está pouco acima dos 1.500 pode não se achar muito, mas não é, em muitos casos, suficientemente aliciante, que é para, muitas vezes, mobilizar bons quadros da administração pública para essas funções, que é para, em alguns casos, ir buscar ao setor privado bons quadros para essas funções. Como é que se resolve esta equação? Ou seja, é preciso ir buscar bons quadros porque a administração pública precisa deles, mas a administração pública não consegue pagar aquilo que eles realmente merecem ou ganham no privado. Eu penso que seria importante valorizar mais, em termos financeiros, os altos quadros da administração pública, as FIAs e as direções, até para ter quadros altamente motivados. Nós temos pessoas que muitas vezes lideram departamentos, direções gerais e departamentos como muito importantes, e queremos pessoas altamente motivadas e pessoas que possamos escolher as que consideramos mais competentes para essas funções. Penso que isso seria equacionar. Não é fácil no contexto atual fazê-lo, mas no contexto político atual, mas seria o ideal poder recuperar. Eu acho que foi dado um bom passo recentemente pelo Parlamento, quer pelo Governo, quer pelo o PS e outros partidos, no sentido de eliminar o último corte que existia da Troika, que penalizava em 5% o salário desses altos quadros da administração pública. Penso que foi positivo e era um momento adequado para o acabar. Agora, portanto, mas penso que mesmo assim ainda faz sentido, apesar deste fim deste corte, reequacionar isto e voltar a melhorar a remuneração dos altos dirigentes da administração pública. Segundo o Banco de Portugal, os depósitos das famílias atingiram um novo recorde em novembro. Apesar da baixa remuneração, faltam opções de aforro seguras no mercado? Isso é uma excelente questão. Penso que há uma área em que se pode melhorar bastante, que é uma opção de aforro ligados a planos de reforma, que há formas de procurar. Nós temos alguns incentivos fiscais que são positivos, que podem ser reforçados, mas temos ainda poderia melhorar a legislação no sentido de criar melhor facilidade de maior simplicidade e por um lado, maior simplicidade, maior transparência nesse tipo de produtos que facilitasse... Redesenhar os produtos que já existem, como o PPR, ou criar novos produtos? Eu diria parte dos produtos seriam exatamente os PPR. Houve um projeto europeu que é criar o tal PPR europeu, que procurava introduzir maior simplicidade, transparência
e também reduzir as comissões associadas a esses produtos. Isso seria um mecanismo importante a fazer. Isso pode ser complementado com medidas na área fiscal para incentivar esse tipo de produtos. Isso é uma das dimensões importantes que se pedia para produtos de poupança. É também importante referir que esse aumento dos depósitos resultou de um ano que se esperava também acontecer, já há um ano ou dois, em entrevistas tinha referido isso, em outras entrevistas que tinha referido, é que este ano de 24, e de alguma forma ainda 25, mas sobretudo o ano de 24, seria o grande ano de ganho, de recuperação do rendimento real das famílias. Ou seja, o Banco de Portugal faz estimativas recentes que dizem que o rendimento real está a aumentar 6%, o INE diz que os salários, em termos reais, estão a aumentar em média cerca de 4%. Isto é de forma extraordinária, ou seja, nas últimas décadas é um dos maiores aumentos do rendimento real. Mas segue-se, como vocês poderão dizer muito bem, há um período em que foi o período de choque inflacionista de 22, 23, em que... São uma recuperação. É uma recuperação. Forma, não é? É uma recuperação e pela primeira vez em 24, e já começa desde o início de 24, portanto, isto, mais do que as medidas do IRS, isto tem a ver com a dinâmica da própria economia. Desde o início de 24, os dados do INE mostram que há um tal aumento de cerca de 4% em termos reais dos salários e que pela primeira vez os salários estão bastante acima do período anterior ao choque inflacionista. Ou seja, pela primeira vez as famílias este ano, ao nível salarial, sentem-se que já recuperaram do efeito do choque inflacionista. E agora, no próximo ano, vai ser também relevante, e já está a acontecer um pouco também a acontecer. Próximo 25. Próximo ano, está. Este ano. Ainda estamos muito no início. Em 24 e neste ano de 25, estamos já a acontecer outra coisa que também retirou o rendimento às famílias, que foi a redução das prestações da habitação. E, portanto, as pessoas vão começar a sentir um grande alívio do seu rendimento disponível, pelos dois efeitos. Não é? No entanto, apesar destas notícias sobre o aforro e destes dados que acabou de dar, na verdade ainda há uma parte muito significativa, diria, da população portuguesa na pobreza. Para além dos apoios que já existem, o que é que se pode, diria, o que é que se deve fazer mais para combater este problema? Esse é um problema extremamente importante, eu penso que há algumas dimensões, há um pacote que tem que ser uma estratégia para combater a pobreza, que envolve muitas dimensões. Eu penso que há uma que tem sido, há aqui duas importantes, uma na área da habitação, e isso vai demorar algum tempo, há um programa de construção de casas dirigidas a esse segmento de pessoas que sem habitação. Esse é um problema muito urgente, mas que demora tempo a resolver. Demora tempo a resolver, porque tem a ver com o processo próprio de construção e disposição dessas casas. Isso é extremamente importante. Depois, há uma outra dimensão que tem sido seguida já pelo governo anterior do Partido Socialista e que este governo manteve, que me também parece importante, que é o aumento do complemento social para idosos. Nós temos uma pobreza ainda também associada aos idosos, que é importante combater. Depois há medidas que deveriam continuar, que no anterior governo se promoveu e que este governo poderia continuar, mas este orçamento não tem isso refletido, que são medidas mais focadas nas famílias com filhos que enfrentam dificuldades. Aí medidas como o aumento dos abonos de família para as famílias mais necessitadas também são uma dimensão importante. Mas depois há todo um conjunto, uma estratégia mais complexa e difícil, e que envolve lidar com pessoas em situações de dificuldade, que não passa apenas por estas grandes medidas, mas tem que ser complementada com a dimensão da ação social, com a dimensão de tentar integrar a parte destas famílias e voltá-las e conseguir integrá-las no mercado de trabalho, e que não passa apenas por grandes medidas de prestações sociais. Não é? O Governo já prometeu para este ano, 2025, a privatização da TAP, com o arrefecimento de várias economias europeias e os riscos geopolíticos que enfrentamos. Poderá ser obrigado a repensar este calendário? Há aqui uma dimensão muito importante e eu aqui também queria também aproveitar para referir, enquanto estive no Governo, enquanto Ministro das Finanças, na altura da pandemia, quer eu, quer o Ministro da altura das Infraestruturas, nós conduzimos o processo de recuperação da TAP, ou seja, a TAP iria entrar automaticamente em falência, porque foi uma empresa que chegou à pandemia em grandes dificuldades de capital, era das empresas mais vulneráveis da Europa em termos de capital, portanto era uma empresa que não iria resistir ao choque da pandemia. Os investidores privados da TAP não quiseram fazer parte da solução na altura, não tinham nenhum interesse em colocar capital na empresa, e na altura a única solução que restou foi mesmo o Estado
assumir o controle da empresa e, portanto, nacionalizar a empresa e assumir o controle da empresa e salvar a TAP. A TAP tem uma importância tremenda para a economia portuguesa e para a sociedade portuguesa, e para a economia portuguesa também para garantir que não se torna periférica, para garantir boas ligações não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos e para o resto da Europa e ao continente africano. Portanto, e as ligações hoje no mundo atual são fundamentais para manter a atratividade e a competitividade de um país e de uma capital como Lisboa. Agora, no próximo ano... Este ano, 2025, total, para 2025, um dos grandes desafios vai ser a privatização da TAP. Associado à privatização da TAP, um dos grandes desafios é perceber como é que se privatiza a TAP mantendo o hub de Lisboa. E o hub de Lisboa é suportado em grande parte pela TAP. Lisboa tem muitas ligações não só para a Europa, que poderiam parte delas manter-se, mas tem que ligações para o continente americano, para a América do Norte e para o Brasil, que poderiam acabar, ou parte delas acabar, se não for a TAP. Podiam passar para outras capitais europeias. E essas ligações para o continente americano, por outro lado, suportam mais ligações para a Europa, porque há uma parte das pessoas que, para viajar para o continente americano, viajam para Lisboa. Portanto, havia aqui várias ligações que poderiam ser perdidas se não fosse a própria TAP a contribuir para suportar o hub de Lisboa. Isso leva-nos à próxima pergunta, que é a percentagem de capital a alienar. A solução pode passar por aí? Pois, agora, a grande dúvida é se conseguimos privatizar mais de metade do capital, mantendo a garantia do hub de Lisboa. Isso é um grande desafio. Na sua opinião, era o que devíamos fazer? Eu tenho algumas dúvidas sobre como é que conseguimos fazer isso. Eu admito que uma solução que passe pela... O problema da anterior solução, da TAP anterior, que teve alguns resultados, mas tinha algumas dificuldades, era um problema de capital de início. A empresa estava fortemente descapitalizada e a privatização da altura, como não passou por um processo a privatização anterior do que veio do período da Troika, do governo do PSD-CDS, como não passou pela Direção-Geral de Concorrência a nível europeu, nunca foi e também dadas as situações financeiras da altura, nunca capitalizou a empresa o suficiente. A empresa estava bastante descapitalizada e os acionistas privados que controlavam a TAP eram acionistas de uma empresa em que eles próprios sentiam que estava descapitalizada e que não tinham eles muito interesse em colocar capital e ter uma perspectiva de mais de longo prazo para a empresa. E, portanto, esse foi o principal problema da empresa na altura, foi falta de capital. Agora, a empresa está bem capitalizada, eu penso que uma solução que seja mais equilibrada entre o Estado e o privado, em que o privado assegure, por um lado, uma gestão profissional e competitiva e tenha interesse e haja um mecanismo para criar interesse do privado nessa gestão profissional, tendo uma parte importante dos direitos económicos, e o Estado assegurar através de um controle alguma importância influenciar nas decisões estratégicas, a importância do controle. Isso implica a maioria do capital? Garantir o tal a uma empresa. Não sei se, ou pelo menos uma coisa partilhada, que seja 50%, eu não sei se será possível, com o controle totalmente privado da empresa, assegurar a tal manutenção do hub. Isso é um dos grandes desafios que temos que assegurar. E com o controle do Estado será possível garantir o interesse de grandes grupos internacionais que possam... Eu penso que é possível, mas que seria importante dar um quadro. A empresa agora está bem capitalizada, que é um dos grandes problemas que tinha. Ou seja, quando na altura nós tivemos que assumir o controle da empresa, era óbvio que não era um problema apenas da pandemia. A empresa já vinha descapitalizada e não estava totalmente reconhecida nas contas a operação muito negativa no Brasil que tinha nas contas da TAP SA, ou seja, o prejuízo que essa operação implicava da operação no Brasil. Ou seja, a empresa estava numa situação, do ponto de vista de capital, muito fragilizada. E esse problema está resolvido. Agora, é importante aqui um equilíbrio entre o privado e o público, tem que se ver qual é a melhor forma. Eu não sei como é que se consegue, cedendo totalmente o controle ao privado, assegurar a tal manutenção do hub de Lisboa,
admito que possa ser necessário um maior equilíbrio para conseguir o tal, para ter alguma influência nas decisões estratégicas da empresa e para garantir o tal, evitar que muitas das rotas que são via Lisboa passem para outras capitais europeias. Aí também é importante qual é que será a companhia que assumirá o controle da TAP. É muito diferente ser uma companhia da Ibéria, que é mais fácil desviar rotas de Lisboa para Madrid. Não sei se isso tinha a ver com a questão, mas se for outras companhias que não a companhia Ibéria, British Airways, que mais facilmente desviriam rotas para Madrid ou eventualmente Londres, para outra como Air France ou Lufthansa, que poderiam ajudar a manter o Hub de Lisboa. E acha que é mesmo este ano que avança a privatização? Eu penso que sim, que é provável que seja este ano que se avance na privatização. A ANA está a exigir ao Estado uma indemnização de 210 milhões de euros pela paralisação durante a Covid-19. Não se sabe muito sobre este processo. O senhor foi Ministro das Finanças, conhece as contrapartidas negociadas com vários grupos empresariais. Devia haver mais transparência neste tipo de entendimentos, de acordos? Podia só repetir a parte inicial que não... A ANA Aeroportos está a exigir ao Estado uma indemnização de cerca de 210 milhões de euros pelos efeitos da paralisação durante a Covid-19. O que eu lhe perguntava era se este tipo de entendimentos devia ser mais público, mais transparente, mais do conhecimento de toda a gente. É importante também referir que durante a pandemia também houve um grande prejuízo para todos, não foi só para a ANA, foi os portugueses, o Estado e a sociedade portuguesa todos sofremos. Portanto, os prejuízos têm que ser partilhados e a ANA não pode estar completamente imune aos efeitos da pandemia. A ANA também tem tido lucros bastante positivos nos outros anos e, portanto, isso também tem que ser tido em consideração nesse contexto. Segundo a Associação Europeia de Fornecedores de Automóveis, o setor perdeu mais de 30 mil empregos em 2024, o dobro do que tinha perdido no ano anterior. Esta crise que a indústria automóvel está a enfrentar, com o desinvestimento nos motores a combustão, são dores de ajustamento ou nunca mais vai empregar tantos trabalhadores? Essa crise é uma crise que está a ter um efeito brutal na economia europeia. Em grande parte tem a ver com a dinâmica que a China está a ter. Não é só... se formos olhar, nas primeiras 2 décadas do século, a Europa até beneficiou com a China nesses setores. Conseguiu criar joint ventures na China, exportava automóveis para a China e, sobretudo, criava joint ventures com empresas locais e as marcas europeias conseguiam vender muitos carros para a China. Isso mudou radicalmente nos últimos anos, ou seja, a China as marcas chinesas começaram a produzir muito, não só para o mercado interno, agora a maior parte dos consumidores chineses já compra carros chineses e carros elétricos chineses, mas como também a China passou a ser de repente um grande exportador mundial e a competir com os europeus no resto da Ásia, mas também a começar a competir aqui na Europa. Se olharmos para os números, que são aquilo que a China conseguiu em poucos anos no mercado mundial de exportações de automóveis, conseguiu passar 2020 para 2024, exportava cerca de 1 milhão de carros por ano, que era cerca de metade do que os homens exportavam, para exportar agora, passado 4 anos, 5 milhões de carros. Portanto, a China conseguiu, em 4 anos, passar a ser o maior exportador de automóvel. E uma coisa que muitos países demorariam décadas a conseguir a fazer algo, ou muitos anos a conseguir fazer algo do género. Portanto, eles vão ter um impacto brutal e vão continuar a ter. Ou seja, e com com a política de passarmos a ter automóveis elétricos, onde os chineses são particularmente fortes, corremos aqui grandes riscos no mercado automóvel europeu. Portanto, eu penso que era importante haver uma política industrial mais inteligente e mais com apoios mais claros ao setor automóvel europeu para garantir a sua sustentabilidade, porque corremos aqui o risco de uma forte estagnação e mesmo perdas acentuadas nesse setor. Inevitavelmente Portugal pode ser atingido também por esta crise no setor automóvel. Pode também ser, ou seja, podemos ser, se nada for feito ao risco dos grandes grupos automóveis europeus serem afetados acabam por afetar também as operações em Portugal, e da China começar a instalar muitas fábricas de automóveis na Europa
e essas fábricas, os países que beneficiarem dessas fábricas chinesas, a retirarem empregos aos países que têm as fábricas tradicionais a combustível, não é? Como é o caso de Portugal. Portanto, é preciso aqui apoios a Europa está a avançar com a parte de aumentar as tarifas face aos automóveis chineses. Isso resolve parte do problema, mas não totalmente. É preciso aqui uma política mais dirigida. Eu não sou... À produção. Eu não sou... Eu penso que os mercados são muito importantes e a integração no mercado global é muito importante e não sou protecionista, mas reconheço que nestes alguns setores importantes, estratégicos, é preciso ter uma visão menos naif e ter uma visão mais de longo prazo e da importância de proteger setores estratégicos na área das tecnologias, do automóvel, da aviação, e que são importantes não só para a nossa economia, mas também são importantes para uma das grandes questões que agora do novo mundo em que estamos, que é as questões da defesa e da segurança. Ou seja, dominar esses setores também é importante para questões que a Europa neste momento tem que resolver, que é o problema que tem de ser ainda um gigante da economia, mas um anão em termos de segurança e defesa, não é? Já agora que falou em proteccionismo, falamos também de uma ameaça que se vai colocar este ano, que é o regresso de Donald Trump à Casa Branca e a política que já anunciou de novas tarifas no comércio internacional. Que consequências é que podem ter estas tarifas e como deve responder a Europa? Isso é uma excelente questão. Portanto, a presidência de Trump, ao contrário da anterior presidência, vai ter efeitos dramáticos. Portanto, ao contrário, eu acompanho muito também as questões americanas, não só porque vivi 5 anos nos Estados Unidos e tenho muitos amigos nos Estados Unidos, mas é totalmente diferente da anterior presidência, no sentido que o Trump agora tem um controle total do Partido Republicano, tem um grande controle sobre o Congresso, não tinha na altura, e está a fazer questão de garantir que todas as pessoas que estão a nomear são pessoas que lhe obedecem totalmente ao que faz, não é? E, portanto, o Trump falou na campanha várias vezes da questão de não gostar do facto da Europa ter um excedente comercial face aos Estados Unidos, que a Europa tem, isto é, a Europa exporta muito mais para os Estados Unidos do que importa, e em parte isso também é verdade que a Europa, sobretudo no automóvel, que é uma das áreas em que, sobretudo, a indústria automóvel alemã exporta, é o principal exportador, é a principal exportação europeia para os Estados Unidos. Agora, o Trump diz que queria inverter essa questão e queria que as indústrias, que estas companhias europeias passassem a fabricar de lá e não montar apenas lá, mas fabricar lá as suas peças, os automóveis, ter maior valor acrescentado. Isto implicava deslocalizar uma parte da produção nossa, aqui na Europa, para os Estados Unidos. E criar emprego nos Estados Unidos. E criar emprego nos Estados Unidos. Para além disto, quem fala da indústria automóvel, fala de outras indústrias que estariam sob ameaça. Aqui a Europa pode retaliar e tem algum argumento de retaliar para evitar este escalar da guerra comercial. Ou seja, a Europa tem capacidade de... É uma área em que a Europa ainda consegue atuar de forma unificada, porque uma boa parte da capacidade de decisão de tarifas está muito centralizada na própria Comissão Europeia, depois tem que ser aprovada, mas há uma certa capacidade da Europa impor tarifas e tarifas de forma selecionada para retaliar em áreas estratégicas dos Estados Unidos. Mas a Europa tem esta grande fragilidade que é como é fraca no ponto de vista da defesa e da segurança, está sempre numa qualquer negociação com os Estados Unidos. O Donald Trump vai pôr todas as questões, não vai querer discutir só as questões da guerra comercial, vai querer discutir também as questões da defesa e de segurança é natural que ameace os europeus nessa área da defesa e segurança se não cederem nas questões comerciais. Portanto, aí estamos vulneráveis. Portanto, na Europa temos grandes dificuldades, quer a guerra da Rússia com a Ucrânia, quer a nova atitude dos Estados Unidos, sobretudo com Donald Trump e com o novo Partido Republicano, criar um mundo completamente novo na área da geopolítica e da defesa, e a Europa ainda tem muito para avançar e é muito frágil nessa área. Corremos a vários níveis, estar fortemente dependentes dos Estados Unidos e dessa dependência, depois também sermos alvo de pressão em outras áreas, como a área económica. Já falou da área da defesa e parece mais ou menos inevitável nesta altura que na Europa se aumente o investimento em defesa. O que eu lhe perguntava era, voltando até a recuperar um bocadinho aquilo que dizia sobre os governos minoritários, era se isto também não vai mexer com as contas públicas e com o próprio orçamento e a execução do próprio orçamento. E de que forma é que isso...
Isso é uma excelente questão. Portanto, isso é uma das grandes exigências, que é o maior investimento em defesa. O maior investimento em defesa não resulta apenas da nova situação entre a Rússia e a Europa. Resulta também da própria nova atitude da administração americana. Da administração americana, exatamente. Ou seja, isso muda completamente, e não só a atitude da administração americana de dizer, não, os europeus que se defendam a si próprios, mas da atitude da administração americana de dizer, de quase chantagear os europeus em outras áreas por causa da dependência que os europeus têm na área da defesa. Nós seremos fracos em vários níveis, e falo aos níveis não só económicos, mas também na capacidade que temos em outros níveis, ao nível mundial, na nossa defesa da democracia, do Estado de Direito, nas questões ambientais, temos dificuldades de lideranças porque temos esta fragilidade na área da defesa. Portanto, vai exigir maior investimento, bastante mais investimento do que seria feito. Os países europeus já têm tentado a fazer esse esforço, ainda vai precisar ser reforçar mais, mas não é importante só investimento, tão ou mais importante do que investimento é reforçar mecanismos de cooperação e decisão ao nível europeu. Ou seja, precisamos criar escala ao nível da indústria de defesa da Europa, porque para a segurança e defesa é importante ter uma boa, forte indústria de defesa, e precisamos de criar escala, e para criar escala é preciso que os países cooperem entre si, não podem cada um ter as suas e cooperem entre si em grandes projetos que exigem grande escala. E, portanto, isso tem que ser instrumentos europeus a estimular essa criação de escala. E, por outro lado, cooperem também, haja cooperação também em criação de standards na área de defesa, para que cada um depois seja mais fácil articular, não só ao nível da indústria de defesa, mas também na própria depois resposta militar, o facto de termos organizados como material que é compatível entre si e em qual se aplicam os mesmos standards. Num cenário mais limite, só para precisar, um país como Portugal pode chegar aos 3, 4% do PIB para a área da defesa? Eu penso que isso seria excessivo, não é? 3 a 4... Começa-se a falar agora nas novas exigências de Donald Trump e uma delas, enfim, começa a andar. Eu penso que a Europa deve privilegiar, vai ter que haver aumento, pode ficar perto, provavelmente vai ter que ir acima dos 2%, mas é muito exigente, e há muitas economias europeias, até mais do que Portugal, a França, que dificilmente Itália, aguentarão. a Espanha não têm dificuldades em aumentar muito. A Espanha e a Itália teriam muitas dificuldades em aumentar muito a sua despesa com a defesa. É, portanto, importante complementar isso também com mecanismos ao nível europeu, não ser só os países. Essa poderia ser a solução. Disse a solução, mas embora não haja, também tem que reconhecer que também não há almoços grátis, portanto, mesmo esses mecanismos europeus têm que ser, última análise, financiados, não é? Uma fase inicial podem ser por dívida, mas depois têm que ser acompanhados de receitas próprias para ajudar a amortizar essa dívida. Vai voltar a discussão dos eurobonds e... Sim, ou seja, uma das questões que aconteceu, é uma questão importante, e aqui falo em termos pessoais, até porque agora no Tribunal de Contas Europeu também não queria falar enquanto membro sobre o Tribunal de Contas Europeu, mas em termos pessoais, eu entendo, há aqui um triângulo difícil de decisões que a União Europeia. Há as novas regras económicas de governação que impõem disciplina financeira dos déficits, que têm grandes exigências, sobretudo para países como Espanha, França e Itália, que estão no limite, a esse nível, da déficit e da dívida. Mas, por outro lado, há enormes necessidades de investimento, quer na parte ambiental, quer na parte de competitividade, quer na parte de defesa. E isto não é compatível. Como é que se consegue ter disciplina financeira? De onde vem o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro para financiar estas necessidades de investimento? E eu penso que vai ter que haver aqui um compromisso também a assumir, sobretudo numa fase inicial, novos mecanismos de dívida ao nível europeu. Novas fontes. E uma delas será o tal fundo de 500 mil milhões de euros para financiar a defesa, mecanismos de defesa, isso são importantes. E Portugal até teve procurado se posicionar de forma ativa nesses novos setores. Portugal tem alguns setores, no setor industrial, tem alguns setores tradicionais em que é bom, não é muito forte em termos industriais comparando com outros países europeus, mas tem que se posicionar para os novos setores de futuro, que são os setores na área ambiental, das tecnologias. Na defesa vai ser claramente um setor de futuro, e na defesa será sempre preciso alguma intervenção do Estado na área de defesa, não só em nível interno, mas também em cooperação com outros países, e, portanto, Portugal deve estar de forma ativa a posicionar-se para tentar aproveitar parte dessas novas oportunidades em termos económicos. Na mensagem de Ano Novo, o Presidente da República pediu ao Governo que acelere o PRR. Recentemente defendeu a reprogramação, o que está a ser feito. Será suficiente para garantir a execução e que não se perde dinheiro? Afinal, vamos entrar aqui numa altura de sprint até ao final de 2025. Sim, na verdade, nós estamos praticamente
2 anos do final da execução do PRR, até 26 podemos receber transferências da União Europeia, e recebemos da Comissão Europeia, apesar de já termos há 2 anos, 6, não é? O programa durou da prática 6 anos, estamos a 2 anos do final, recebemos 50% das verbas da Comissão Europeia ao nível das subvenções. A parte dos empréstimos não é tão relevante, porque se não recebermos os empréstimos da Comissão Europeia, podemos continuar aqueles projetos com os nossos empréstimos. Agora, a parte que não devemos perder é a parte de subvenções, aquilo que é dado a fundo perdido. Sim. Isso é que seria uma perda grande para o país. A estimativa que tenho é que poderão estar em causa cerca de 3 mil milhões de euros das últimas tranches em 2026. Ou seja, há ali grandes projetos de investimento, sobretudo na área das grandes infraestruturas do metro de Lisboa e Porto, mas também em alguns equipamentos na área hospitalar que poderiam estar em causa, porque há muitos marcos e metas que dependem, no final de 26, que dependem desses investimentos, que dificilmente serão concluídos a tempo. Portanto, isso implica uma reprogramação significativa que é importante verificar a disponibilidade da Comissão para o fazer. Ou seja, isso tem que ser sempre, esta reprogramação vai ter que ser sempre aprovada pela Comissão Europeia e pelo Conselho da União Europeia, e vai ser crítico perceber se a Comissão Europeia está disponível para essas reprogramações significativas de uns investimentos para outros. Porque há outros investimentos que poderão tirar verbas de investimentos para outros que estão em maior fase de maturidade e que precisarão e que as verbas atuais não são suficientes para... O que é que pode dificultar esta transferência? O montante que está envolvido? O tipo de projeto? Pode estar em causa a dúvida é saber se a Comissão Europeia tem disponibilidade para transferências de verbas tão significativas e, no fundo, abdicar de alguns dos objetivos que estavam no programa de conclusão destas infraestruturas para, com as mesmas verbas, financiar os outros objetivos que já estavam previstos, não é? Portanto, e até que ponto é que haverá essa disponibilidade da Comissão Europeia? Aqui é importante uma engenharia importante do parte do Governo e da capacidade do Governo de fazer uma estratégia negocial, de perceber como é que vai conseguir fazer essa reprogramação. Se não for isso, fica dependente de um eventual adiamento que também não está garantido, não é? Portanto, ou seja, nós sabemos que este problema da execução do PRR não é um problema apenas a nível em Portugal. Aí o próprio Tribunal de Contas Europeu tem um relatório recente que mostra que isso é um problema transversal na União Europeia. Uhum. Na Europa, os tais 50% de execução que Portugal tem também é o que está em linha com a execução em média a nível europeu. Há um problema da generalidade dos países. Portanto, pode-se colocar o problema de saber se conseguimos adiar por mais um ano, em vez de terminar o PRR em 26, terminar a execução em 27. Poderá não ser fácil de conseguir isso porque pode haver alguns membros, bastam alguns membros, alguns países, Estados-membros não quererem adiar e alguns países não têm tanto interesse nisso para desbloquear esse adiamento. Não é? Tendo em conta o seu cargo no Tribunal de Contas Europeu, vai reunir com o António Costa? Tem ponderado isso ou não? Sim, é natural. Vamos agora primeiro reunir com a Comissão Europeia, com a nova Comissão Europeia em breve. E tenho estado também a reunir com as autoridades portuguesas, quer com o Governo, quer com o Presidente da República, com o Tribunal de Contas português, e também com as diferentes entidades, nomeadamente com a Comissão Europeia, com a nova Comissária e também com o António Costa. Nós já temos o nosso tempo, mas só para acelerar, e também algumas questões mais políticas, diria eu. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa começou o ano a pedir o reforço da cooperação estratégica. Luís Montenegro diz não ter entendido que fosse uma crítica ao Governo. Que leitura é que faz destas posições? Pouco contarão no futuro ou elas podem, apesar de tudo, ser importantes para este próximo ano, sobretudo? Eu penso que também o Presidente está no último ano de mandato e o Presidente deixar claro que vai se manter ativo, atento e interventivo, não é? Portanto, deixar claro isso ao Governo. Portanto, o Governo dá um sinal claro ao Governo que quer a tal cooperação estratégica reforçada e que, apesar de estar no último ano e da meio do ano ter os seus poderes de solução da Assembleia diminuídos, isso não implica que não vai estar atento e ativo. É o Presidente que quer fazer essa marcação. Agora, há aqui grandes desafios no próximo ano, que vão ser desde do próximo Orçamento de Estado, que já num contexto diferente e que... Não sei se essa é a próxima questão. Não, este ano vamos ter eleições na Madeira, eleições autárquicas, no próximo ano presidenciais, como acabou de referir. Mário Centeno é um bom candidato presidencial, devia ser apoiado pelo PS? Eu penso que é um excelente candidato, não é? Eu penso que é a vários níveis. Por um lado,
porque tem uma forte experiência em altos cargos, como foi Ministro das Finanças durante 5 anos, foi Presidente do Eurogrupo, Governador do Banco de Portugal, é uma pessoa com muita experiência, com muito conhecimento da governação do país, da economia do país. É uma pessoa também com muito conhecido a nível europeu e com prestígio a nível europeu, também podia capitalizar Portugal. É uma pessoa que também me parece que é uma pessoa sempre que também é uma pessoa que é importante para o momento em que Portugal está a enfrentar, que é uma pessoa com conhecimento, com o sentido da estabilidade, com o sentido da preocupação com a sustentabilidade, com a preocupação com o futuro. E isso é importante, a meu ver, para o atual contexto em que temos um Parlamento altamente pulverizado, com o risco de perda de visão estratégica do país, com o risco de estar só preocupado com a política do dia-a-dia e com a sobrevivência do dia-a-dia entre o debate político este tipo de configuração política do Parlamento, em princípio, poderá durar muito tempo, porque temos agora novos partidos, o Parlamento está bastante fragmentado e aqui a necessidade de introduzir uma visão de mais estabilidade, mais futuro, uma visão mais estratégica para o país é importante. E eu penso que isso o Mário Centeno podia trazer com a sua presidência. Estamos mesmo a terminar. Tentamos sempre, antes de terminar, conhecer um bocadinho melhor os nossos convidados, também através da música. Por isso é que lhe pedimos que escolhesse, enfim, um dos temas da sua vida, digamos assim. Quer revelar a sua escolha, explicar um bocadinho o que o levou a fazê-la? Aqui na música podia escolher, eu gosto de todo tipo de músicas mais variadas, desde não é fácil escolher música uma clássica, música, música moderna, música de vários países. Eu escolhi esta música do Leonard Cohen, Dance Me to the End of the World, em parte porque eu não só gosto muito de música, mas como também gosto muito de dançar, e desta ideia da música. Esta música teve a sua origem um pouco numa história do Holocausto, mas eu acho, mais do que essa história original, acho interessante a ideia de quando não existe mais nada, enquanto o the end of o fim do mundo pode ser o fim da Dance Me to the End of Love, não é? E o fim do mundo aqui, do amor, pode ser visto o fim do mundo, ao fim da vida, enquanto não há mais nada, há sempre a beleza da música e a beleza de dançar e o prazer nessas áreas que são tão centrais à existência humana, porque desde sempre os seres humanos, quer na música, quer na dança, quer no cantar, foram sempre áreas de grande centralidade e importância para a cultura, não é? Fica a escolha musical de João Leão, ex-ministro das Finanças, que atualmente integra o Tribunal de Contas Europeu, convidado hoje do Dúvidas Públicas, a quem, obviamente, agradeço. Este programa contou com o apoio técnico de Fernando Alexandre, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana. Boa semana e um bom ano.